parasitose mental. Na reunião da noite de 28 de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra de nosso instrutor espiritual, Dr. Francisco Menezes Dias da Cruz, que nos enriqueceu os estudos, palestrando em torno do tempo que ele próprio definiu por parasitose mental. Observações claras e precisas, estabelecendo um paralelo entre o parasitismo do campo físico e o vampirismo do campo espiritual. Dr. Dias da Cruz, na condição de médico que é e nos fornece, aconselhando-nos os elementos curativos do divino médico através do Evangelho, a fim de que estejamos em guarda contra a exploração da sombra. Amigos, avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão, cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente, para figurá-lo como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas, dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos helmintos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, como, por exemplo, as variadas espécies do aracnídeo acarino sobre o campo epidérmico, e nas expressões do segundo encontramos a infestação de elementos saprófagos, como, por exemplo, as diversas classes de platyhelminthius, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. E para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de estafisságria e recursos outros suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura,
quando a própria criatura não se deprime. É que, pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais estranhas manifestações de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e de ódio, de vaidade e de orgulho, de usura e delinquência, de desânimo e de egocentrismo, inclinando o veículo orgânico a processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a própria morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores, que a exploram sem defensiva. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mento-psíquica, os antisséticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral de todas as ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o nosso Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade, procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Senhor. Vacinemos as nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Meus amigos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma despedida.
Em nossa reunião da noite de 10 de março de 1955, por permissão de nossos benfeitores espirituais no horário dedicado às palestras dos instrutores, o amigo desencarnado que conhecemos por José Gomes ocupou a organização psicofônica falando de sua penosa experiência no além. Nosso visitante, há seguramente 2 anos, passou pelos serviços assistenciais de nossa agremiação, desorientado e aflito, voltando até nós agora calmo e consciente para relatarmos a sua história, por intermédio da qual nos faz sentir toda a gama de sofrimentos em que enleou depois do homicídio em que os se comprometeu na terra. Uma despedida oferece-nos amplo material para meditação e para estudo. Meus amigos, trazido até aqui por devotados benfeitores, venho agradecer-vos e despedir-me. Há quase 2 anos, socorrestes-me, fazendo luz nas trevas de minha alma. Eu era, então, um assassino que por 50 anos padecia no ergástulo do remorso, crendo preservar a minha felicidade, apunhalei um amigo instigado pela mulher que eu amava e apoiando-me na desculpa da própria defesa, consegui absolvição na justiça terrestre. Contudo, que irrisão, o homem que eu supunha haver aniquilado, mais vivo que nunca, agarrou-se-me ao corpo e em poucos meses sucumbi devorado por estranha moléstia que escarneceu de todos os recursos da medicina. Entretanto, nas vascas da morte, apesar do conforto que me era endereçado pela fé, por intermédio de um sacerdote, não encontrei para mentalizar senão o quadro do homicídio que eu cometera e a maneira do homem vitimado por aflitivo pesadelo, sem sair do leito em que se acolhe a prostração, vi-me encarcerado nos meus próprios pensamentos, vivendo a tortura e o pavor que eu alimentava no campo da própria alma. Sempre o terrificante painel a vibrar na memória. Um companheiro infeliz, suplicando indefeso, não me mate, não me mate. Os gritos da mulher querida, os gênios do crime a gargalharem junto de mim, e a calma impassível da noite, com a minha cólera indomável, a descedentar-se num peito exangue aberto. Quando me cansava de enterrar a lâmina na carne sem resistência, arrojava-me ao piso do quarto iluminado. Mas a onda esmagadora de sangue levantava-se do chão, tingindo paredes, afogando móveis,
empapando-me a vestimenta, e quando me sentia semi-sufocado, erguia-me de novo para continuar no duelo indefinível. Se tinha fome, mãos invisíveis ofereciam-me sangue coagulado. Se tinha sede, davam-me vasos de sangue para beber. Era dia, era noite, nunca pude saber. Somente mais tarde, quando amparado por vossas palavras de esclarecimento e de amor, vinha saber que o meu inimigo se contentara com o meu cadáver e que eu não vivia senão a minha própria obsessão, a minha ideia fixa, o remorso, o arrependimento tardio, jungido ao pó do sepulcro durante meio século, recapitulando indefinidamente o meu ato impensado. Circunscrito aquele quarto fatídico que vivia em minha própria consciência, passei do ódio furioso à desmedida aflição, ao pranto irremediável. Existiria, em verdade, um Deus de paz e misericórdia? Bastou essa pergunta para que réstias de luz se fizessem sentir em meu espírito entenebrecido como relâmpagos rápidos numa noite de trevas totais. Todavia, para chegar à ideia de Deus, eu precisava de um caminho. Este caminho era ela. Queria a mulher amada, vê-la, ouvi-la, tocá-la. E tanto ansiei, e tanto roguei, que em certa ocasião senti como que uma rajada de vento forte arrebatando-me para o meio da noite. Carregava comigo aquele fatídico aposento. Entretanto, podia respirar a brisa da noite fresca, que se clareava de leves irradiações da lua nova. Senti-me mais leve. Andei apressadamente. Onde estava ela? A mulher que eu amava? Aquela rajada de vento como que me favorecia. Em breve tempo, alcancei um pequeno jardim e via sentada com uma criança ao colo. Ah, somente aqueles que sentiram na vida uma profunda e irremediável saudade poderão compreender o alarme de meu espírito naquele reencontro. Contudo, em me percebendo a presença, conchegou a criança ao coração e fugiu espavorida. Eu devia ser um fantasma que regressava do túmulo, mas perseguia, até que a vi penetrando um quarto humilde. E ajustou-se ao corpo de carne, como o braço e a mão se colam à luva. Compreendi sem palavras a nova situação. Abraçada por um homem que lhe partilhava o leito, o filho era meu rival, o marido era outro. Odiei-os profundamente. O cheiro acre e sedentinoso de sangue novamente
me ensandeceu. Beijei-a, delirando num transporte de amor não correspondido, mas consegui instilar-lhe o ódio pelo marido e pelo filho. Queria matá-la, queria que ela vivesse para mim, queria sugar-lhe as forças, beber-lhe os eflúvios do coração. E durante dias permaneci naquela casa, louco, desvairado, inconsciente, envenenando a própria medicação que lhe era administrada. Consegui muito, até que ela fosse conduzida a um círculo de orações. E nesse círculo, vossos amigos me encontraram. Encontraram-me e trouxeram-me à vossa casa. Com as vossas palavras, o quarto fatal desapareceu de minha imaginação. Todas as ideias fixas que me limitavam o pensamento como se eu fora o bicho da seda, encarcerado no seu casulo, desapareceram como escamas de lama e de fezes, libertando minha alma. Desde essa noite, fui admitido a uma escola. E depois de 6 meses, tornei ao lar que eu pretendia destruir. Com as vossas lições e com os ensinamentos daqueles que vos orientam o santuário, compadeci-me daquela que sofrera tanto e que tanto se esforçava por reabilitar-se diante da lei. Contemplei-lhe o filhinho e o esposo tomado de uma nova compaixão. Minha alma estava renovada. Compreendi então convosco que o coração humano pode guardar consigo todos os amores, assim como a concha, esquecida na praia, traz em seu bojo todos os sons do mar. Procurei reparar minhas faltas e voltarei agora. Aquela por quem me perdi será novamente minha mãe. Um pai humilde, generoso e trabalhador abençoará o meu novo desenvolvimento. E em meu irmão, que será o irmão mais velho, encontrarei não mais o antagonista, mas o companheiro de provação e de reajuste, com quem poderei restaurar o meu destino sob uma nova luz. É por isso que venho agradecer-vos. Venho agradecer-vos e louvar o amor de Deus que nos faculta tantas graças. Não mais direi, mulher que eu desejo, direi, minha mãe querida. Nossas mãos estarão entrelaçadas num sentimento novo. Ensinar-me-á a pronunciar de novo essas palavras: Pai nosso que estás no céu. Fitar-lhe-ei nos olhos um novo horizonte.
Ah, meus amigos, podereis compreender tudo isso? Creio que sim. Venho, pois, agradecer-vos. Que Deus vos recompense nessa tarefa de reajustamento dos transviados morais como eu fui. Partirei agora, não para a companhia dos anjos, mas para o convívio dos homens, para refazer minha própria alma, para regenerar a minha própria consciência. E abraçando-vos com afetuosa gratidão, saúdo em nosso Senhor Jesus Cristo o nosso grande futuro, exclamando: terra, abençoado mar de lutas, carne, navio da salvação, lar, templo de amor, mãe, santuário de carinho e de esperança. Meus amigos, até amanhã. Bendito seja Deus.